Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o básico também a respeito do Figma, tá? Lembrando e reforçando vocês que não conhecem, enfim, o Figma a gente não vai criar nada, tá? Não se preocupem em saber ser expert em Figma, porque a gente não vai criar absolutamente nada no Figma. Todos esses layouts aqui que vocês estão vendo, que estão no meu histórico aqui, são layouts que os designers criaram. Então no vídeo lá do Bitrix, eu mostrei para vocês que lá no card do Bitrix a gente vai ter aquele arquivo .fig ali nos arquivos de layout que a gente vai baixar. E nessa tela aqui, que é a tela principal, a gente vai em Create aqui e Import. Aqui no Import ele vai abrir o explorador de arquivos e a gente vai localizar aquele arquivo .fig, .fig e vai importar e dar um done depois. E aí depois ele vai aparecer aqui em formato desse quadradinho aqui. Então a gente vai dar dois cliques. Nesse caso não tem. Mas em alguns casos pode ser que você entre, se eu vier, acho que tem um cara aqui que eu posso ilustrar. Eu acho que é esse aqui, ó, Bezen. Em alguns casos eu tenho uns clientes que eles são mais elaborados e tal, como nesse cara aqui, ó. Ele tem um moodboard e às vezes você pode entrar nessa tela e ficar procurando, cara, cadê o layout, cadê o layout? Só dá uma navegada aqui do lado esquerdo e o layout provavelmente vai estar com o nome do cliente, né? No caso desse aqui, Imobiliária Bezen. E aqui vai ter todas as informações do layout. Vou voltar aqui pro que eu estou fazendo, que é esse cara aqui. E a gente vai ter aqui o layout. Tem alguns casos, algumas coisas que eu não sei porque tem, por exemplo, o layout em preto e branco, não sei porquê. Mas, enfim. Tem algumas coisas principais e essenciais a gente sempre seguir. Aqui em cima vai ter a animação dos botões. Vai ter o botão como ele é e o botão como é quando passa o mouse. Então aqui em ver imóveis, ó, esse botão aqui, a gente sempre verificar, não tirar isso da nossa cabeça. Olha aqui no layout que geralmente vai ter as ações dos botões. Do botão Fale Conosco, ó, ele fica com um tom de laranja um pouco mais clarinho. No botão de entrar, ele fica com, quando passa o mouse, ele vai ficar com fundo laranja e com a letra branca, como está aqui. Aqui, acho que se não me engano, são as setas, arrows. Não sei. Deixa eu dar uma aproximada. Ver se eu... aqui são as setas. Também, ó. O comportamento das setas. Provavelmente aqui você passa o mouse, ele fica com fundo mais azulado. Enfim. É muito importante a gente ver também a questão das cores. Porque no layout, vocês vão ver naquele vídeo mostrando o CSS mesmo, que nós utilizamos o esquema de cor 1, cor 2, que equivale às cores principais do cliente. Então, geralmente o que eu faço é sempre anexar as cores que estão aqui no layout. Se não tiver nenhuma, o que é bem difícil, a gente vai usar as cores principais mesmo que tem aqui na mão. Mas se não, a gente vai ter as informações das cores aqui em cima. Então, aqui embaixo, a gente pode ver que são as cores principais do site, que geralmente são as cores da logo. A cor principal é esse laranja e a cor secundária é esse azul escuro. Aqui são cores, por exemplo, de fundo, cores de detalhes. Então você pode criar, por exemplo, aqui, lá no arroba cor 1, você colocar esse laranja, que é esse F05525, a gente pode dar um Ctrl C. Lá no site a gente dá um hashtag Ctrl V, que seria o hexadecimal. Azul, mesma coisa, seria o arroba cor 2. Aqui, por exemplo, é um tom de azul, eu posso colocar arroba azul 1. Aqui arroba azul 2. Aqui eu posso colocar arroba laranja 1. Esse cara aqui eu posso colocar como branco, entendeu? Sempre tentar anexar essas cores que estão aqui. Por que a gente faz isso? Lá no vídeo do layout já expliquei. Mas novamente, caso o cliente mude de identidade visual, a gente não tem que em cada linha de código trocar o hexadecimal. A gente só troca o hexadecimal lá no começo do site, que ele já vai aplicar para todos os lugares que está puxando ali a variável, que seria o arroba cor1. Ele já vai trocar tudo de uma vez. Então a gente sempre usa esse método. Aqui no Figma é muito simples, ele lembra um pouquinho só o Photoshop, mas basicamente se a gente segurar o Ctrl e dar um scroll up, scroll down, ele vai dar o zoom, o Shift ele vai para o lado e o Alt ele vai para baixo ou para cima. O Alt não faz nada. Ctrl para o zoom, Shift ele vai para o lado. E para a gente extrair uma imagem,
a gente sempre vai clicando até chegar na camada que possui aquela imagem. Uma coisa que eu vou falar para vocês que é de suma importância. Sempre que a gente for pegar uma imagem, por exemplo, cara, eu vou pegar essa imagem aqui de fundo. Sempre que eu for pegar ela, nunca pegue com as edições, com os efeitos aqui, com as estilizações. Vocês podem ver que aqui ele está com uma borda arredondada e com uma capa azul por cima, um efeito azul por cima. O que vai acontecer se eu simplesmente vier aqui, ó, e exportar esse cara aqui? Eu posso tirar aqui, aqui na parte da esquerda tem as camadas. A camada que a gente está clicado ele vai estar em azul, então eu vou expandir aqui, ó, tem o cara aqui interno. Eu vou clicar no olhinho e vai parar de ver. Ah, Henrique, eu preciso dessa imagem aqui exatamente como tá. Eu vou dar uma despertão aqui e vou exportar exatamente como tá aqui. Não faça isso. Tá errado? Não é que tá errado, vai dar certo no site. O problema é o seguinte, a grande maioria dos clientes vão querer mudar isso aqui. Quando ele mudar, ele vai ter uma surpresa, porque ele vai colocar uma imagem aqui de fundo e a imagem dele não vai ficar assim. Porque essa estilização ela tá na imagem. Qual que é o correto de se fazer? Toda vez que a gente for extrair uma imagem, é deixar ela crua. É remover todas as estilizações que tem. E as estilizações vão estar nessa parte aqui da metade para baixo. Em Appearance aqui vai ter esse fio aqui, é a capa por cima. Então eu vou clicar novamente no olhinho para esconder. Esse Corner Radius seria o Border Radius. Eu vou colocar zerado. Beleza. Às vezes, se tiver uma borda, vai estar em Stroke, se tiver um Box Shadow, vai estar em Effects, e a gente só ir clicando, por exemplo, no olhinho, que ele vai parar de aplicar. E aqui, em Export, tudo que a gente quiser exportar, ou seja, tudo que a gente for gravar daqui do site, a gente vai clicar em Export, e sempre em Preview, eu gosto sempre de clicar em Preview aqui também, para a gente visualizar como é que vai ficar. Em Export aqui, em 1x, eu coloco geralmente 1,5 ou 2, a não ser que seja uma resolução muito alta, e aí eu não coloco 2, eu coloco às vezes 1 ou 1,5. Mas no caso esse cara não é uma resolução muito alta, é 1680 por 400, então dá para colocar 2. Ele vai ficar ali uma largura de 3000 e alguma coisa, o que não é absurdo. E depois a gente vai clicar em Export Frame 212, que seria o nome da imagem. A gente vai exportar e vai salvar do jeito que a gente quiser, beleza? E aí a gente vai vincular lá no nosso site. Isso se aplica em todas as instâncias. Lembrando que para voltar é puramente Ctrl Z. Não tem problema a gente mexer nesse layout aqui, porque ele vai ser só nosso, não vai afetar o cliente, não vai afetar o designer. Então, tanto as imagens, por exemplo, essa logo, como aqui, ó, se eu ficar clicando, eu vou descobrir a topografia, eu vou descobrir aqui a fonte que está sendo usada, o ícone, mesma coisa, eu vou aqui ver, tá vendo que tem um espacinho aqui, ó, tem um espaço ainda, vou abrir mais uma camada, vou aqui, ó, Group, vamos ver, vamos dar Export, ó, ele já removeu as bordas, então esse cara que eu vou exportar, eu quero saber que cor que é essa aqui exata, vou dar 2 cliques aqui, ó, Fio vai ter a cor exata, as imagens aqui também, quiser exportar essa imagem, aquele mesmo esquema de remover as estilizações, no caso essa borda arredondada, vou colocar 0, enfim. Então o Figma é isso, você quer a cor de fundo, você vai passando o mouse aqui, ele vai selecionando os blocos. Então aqui, ó, dá um clique, ó, cor de fundo, fio. Tô com dúvida para ver se é essa cor aqui mesmo, eu posso tanto mudar como eu posso tirar. Então aqui realmente consigo ver que é essa cor aqui que é de fundo que eu quero colocar. Enfim, em essência é isso. Se a gente quiser sempre exportar alguma coisa, um ícone a gente vai clicando cada vez mais que ele vai entrando, dando duplo clique, que ele vai entrando nas camadas até chegar na menor camada possível, que é a camada realmente daquilo que a gente quer. Não é bom a gente exportar com sombra, com bordas, com outros efeitos. A gente sempre tem que exportar com ele o mais cru possível, o mais zerado e o mais limpo possível, beleza? Isso se aplica em qualquer instância. Pode fazer isso com os ícones, com imagens, etc. Então basicamente é isso. É só exportar aqui e clicar em Export que ele vai
abrir o navegador para você salvar como imagem. E basicamente é isso. Quando quiser voltar lá para o menu anterior, a gente vai aqui em cima no ícone do Figma, no main menu aqui, e a gente vai em Back to Files. E ele vai mostrar novamente aquela tela inicial. É isso.